pé, feche os olhos. Abra o seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por estarmos reunidos, ó Deus, por estarmos reunidos em tua presença, Senhor, por podermos louvar ao Senhor. Fala, ó Pai, agora aos nossos corações, Senhor, que a sua palavra, Senhor, possa nos ensinar, que a sua palavra possa, ó Deus, nos mostrar, ó Pai, a sua vontade, Senhor. Faz, ó Deus, em nossas vidas conforme o teu querer, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Nessa noite quero falar um pouquinho com os amados irmãos sobre cuidado com quem entra em seu barco. E para falarmos um pouco disso, eu quero tomar emprestado o início da história de Jonas. Lá em Jonas, capítulo 1, quero começar com o verso de número 3. Diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa noite eu quero refletir um pouco sobre essa passagem e sobre o que acontece, não na vida de Jonas, mas sobre o que acontece na vida das pessoas que estavam naquele barco. Falar um pouco de um problema que muitas vezes é atual na vida da gente, mas infelizmente nós temos tendido ultimamente a romantizar algumas coisas da palavra de Deus. E entre elas é essa situação de algumas coisas, de algumas pessoas que às vezes a gente coloca dentro do nosso barco e fazem com que as coisas vão de mal a pior, como aconteceu nessa situação. Nessa noite eu quero usar um pouco disso para a gente tentar entender, porque quando a gente olha para essa situação primária, antes de Jonas ser engolido pelo peixe, antes dele ser levado para Nínive, fazer o que Deus colocou na vida dele, ele cria um problema enorme para as pessoas que estavam ali naquele barco. E quando a gente para pensar um pouquinho, que culpa tinha o resto das pessoas no barco? Eles receberam alguém simples e puramente cobrando o preço da passagem, sem tentar entender quem era, o que era, como acontecia. E o pior de tudo, quando a gente vai lá no versículo, diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Então eu quero falar um pouco a respeito da situação, porque é interessante. A presença de Jonas naquele barco trouxe um problema enorme para aquela tripulação. Enquanto a tripulação estava desesperada, pensando no que fazer para evitar do barco naufragar, jogando as coisas fora, consultando os deuses deles, que não ia adiantar de nada. Jonas estava fazendo o que no fundo do barco? Dormindo. Então nessa noite eu quero refletir um pouco com vocês, com situações e principalmente pessoas que às vezes a gente se envolve, põe dentro do nosso barco e as coisas começam a ir de mal a pior, e às vezes a gente não percebe, a gente não descobre. E no final, até o final, quero que vocês entendam porque eu estou dizendo que a gente às vezes romantiza o evangelho, porque existem situações que a gente se envolve, ou até mesmo pessoas com que a gente se envolve, que não deveríamos nos envolver. E aí quando tudo acontece, a gente quer romantizar histórias assim, mas eu tenho que amar, e a gente muitas vezes confunde isso, mas ao longo do sermão eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Nas nossas vidas, às vezes a gente deixa, como eu falei, principalmente pessoas se envolvendo. Você quer ver um típico caso? A vida do casal está de vento em popa, está bem. Aí de repente um parente, um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe, vai lá morar com aquela família e acaba com o casamento. Alguém já viu cena assim? Eu já vi cenas assim. Muitas vezes, o parente que vem se envolver em algo que ele não tinha nada que meter o bedelho, e a gente permite, e atrapalha a vida. Então nessa noite quero meditar um pouco com vocês a respeito de termos cuidado com quem nós deixamos entrar em nosso barco. Entenda, o barco é a sua vida, o barco é a sua família, talvez o barco seja o seu negócio, e de repente você deixa ou traz algo para dentro, que começa a fazer tudo dar errado. Isso é válido para muitas áreas.
Então, nessa noite eu quero falar sobre 3 atitudes que devem ser tomadas em nossas vidas, quando passamos por algumas tempestades. A tempestade, ela pode sim ser um problema causado por mim. Realmente, eu comecei a navegar, eu estou no meu barquinho, eu fui na direção de uma tempestade com o meu barquinho e entrei nessa tempestade por conta própria. Isso pode acontecer? Na maioria das vezes pode ser que sim. Mas na maioria das vezes também pode ser que seja como aqueles homens que estavam indo com um barco para Tarsis e uma pessoa chegou lá e falou assim, me dá uma passagem? E eu parei para refletir um pouco nisso. De ônibus, até de ônibus hoje em dia, você vai fazer uma viagem, você vai comprar uma passagem, o que eles pedem para você? Seus dados, seu CPF, seu nome. De avião, então. Até o ano passado eu nunca tinha viajado assim, de avião comercial. Gente, é uma loucura, eu estava morrendo de medo, porque eu não sabia como é que era aquilo, desesperado, porque eu achava que era coisa de outro mundo, eu entrar tipo numa nave alienígena. Não é bem assim, mas ali eles pedem seus dados, tudo, telefone, você tem que preencher tudo bonitinho, para comprar passagem não é uma coisa tão simples, você só ir lá e pagar. Mas, naquela época, provavelmente, Jonas chegou lá e disse assim, tem lugar? O cara do barco falou, tem. Quanto é? Tanto. Ele pagou e entrou no barco. E eu imagino que aquelas pessoas daquele barco não imaginariam que iam passar por tudo que passaram. E muitas vezes a gente quer ser até bom, quer até ajudar, às vezes, alguém. E a gente traz essa pessoa para dentro do nosso barco. E, de repente, a nossa vida vira de ponta cabeça. Então, eu quero falar a respeito de 3 coisas, 3 situações que nós devemos observar para que nós não passemos por tempestades, das quais nós estamos sofrendo o efeito colateral. Porque Deus precisava tratar de Jonas, isso era fato. O grande problema é que no meio de Deus tratar Jonas, tinha toda uma tripulação dentro do barco. E nem por isso Deus deixou de tratar Jonas, porque ele estava naquele barco. Deus muitas vezes pesa a mão no lombo de alguém, e quem sente a dor, às vezes é quem está próximo. Sabe aquela chibatada que pegou de raspão? Muitas vezes é por conta disso. 3 atitudes que nos impedem de naufragarmos por culpa alheia. Primeira, descubra com antecedência quem está comprando a passagem. Descubra com antecedência quem você vai colocar dentro do seu barco. Adolescente com aquela paixão, ele olha, o menino é bonito, a menina é bonita, começa um namoro. Mas e aí? O que tem por trás de tudo isso? Casamento feito assim às pressas, a pessoa nem se conheceu direito. O que vem junto com isso? Negócios. Rapaz, pintou um negócio enorme, eu vou fazer uma sociedade. É bênção, glória. E a gente não descobre com quem a gente está lidando. Então, primeira coisa importantíssima, não é porque eu sou crente que eu vou aceitar qualquer coisa, qualquer um, de qualquer jeito. Eu tenho que descobrir quem vai entrar no meu barco. Isso é válido também para a gente dentro da igreja. Temos que nos preocupar, quem eu estou pondo no barco? Muitas vezes deixamos pessoas entrarem em nosso barco, ou participarem de situações das nossas vidas, e nós não conhecemos, e não sabemos o que essas pessoas vão fazer. Quer ver um típico caso? Você deixa pessoas novas entrarem num barco da sua vida chamado amizade. Esse talvez aí seja um dos barcos mais difíceis. Você faz lá a amizade, a pessoa no primeiro momento ela parece que ela é legal, parece que ela é boa. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com isso, porque eu não sou uma pessoa que fica com a boca fechada, eu já saio contando logo para todo mundo a minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E aí de repente essa pessoa pega ali a sua intimidade, pega ali algo que você falou para ela, e sai espalhando para os outros. Sai falando de você, ou pior, sai contando a história torcida. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente, com o tempo, costumo dizer que o crente, quando se converte, com o passar do tempo, ele vai voltando a ser inocente. Não vê mal em ninguém, não enxerga mais maldade no mundo, mas acreditem, ainda tem muita gente ruim e má por aí. Então nós temos que ir com cautela. Eu não posso ir me jogando. E entendo, irmãos, eu não estou falando aqui de evangelismo, tá? Evangelismo, a gente sai na rua, a gente vai pregar a palavra de Deus. Eu estou falando aqui de um barco chamado vida, onde pessoas começam a ter relacionamento conosco.
E é ali onde a gente começa a enfrentar problemas. Então, nesse barco, eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Qual era a culpa do barqueiro? Se a gente tirasse Jonas da equação, o que o barqueiro fez de errado? Ele vendeu uma passagem sem saber quem era. Ele não se preocupou. Quanto que é a passagem? É R$100? Pagou R$100, está aqui dentro. Entrou. Mas quais são os antecedentes daquela pessoa? Quais são as intenções daquela pessoa? Muitas vezes a gente acha que todo mundo que se aproxima de nós, se aproxima com boas intenções. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, por nós sermos crentes, muitas vezes pessoas mal intencionadas passam por aquele portão, entrando para tentar ter algum lucro, algum proveito, porque afinal de contas, pensa num solo frutífero, não é o crente? O crente não é uma vida abençoada, a pessoa vem dizer assim, estou passando uma necessidade, a gente vai lá, a gente ajuda, a gente faz. E não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer isso, gente, me entendam bem o meu discurso, mas estou dizendo que nós temos que ser cautelosos, porque senão a gente pode sofrer algumas coisas que não deveríamos. Algumas coisas interessantes. Primeira coisa, ele não se preocupou em saber quem era, como eu disse. Mas aí quando chega lá no verso 8, que a tempestade começou a pegar, que o barco começou a naufragar, olha o que diz o verso 8. Então lhe disseram, declara-nos agora, olha que interessante, declara-nos agora. O barco já estava afundando. Talvez eles pensaram tarde demais para ir falar com Jonas quem ele era, mas eles dizem, declara-nos agora, por causa de que nos sobreveio esse mal. Qual é a ocupação? É a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? Mas o barco já estava afundando. Se o dono do barco tivesse chegado para Jonas, na hora que ele foi comprado a passagem, disse assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas antes de vender sua passagem. Quem é você? Ele diria, eu sou Jonas. Ah, é? Qual a tua nacionalidade? Eu sou hebreu. O que você vai fazer em Tarsis? Ah, eu estou fugindo de Deus. Será que ele venderia a passagem? Não, ele não venderia a passagem. Na nossa vida não é diferente. Às vezes nós temos que perguntar um pouco. E às vezes, antes de tomarmos atitudes, nós devemos esperar em Deus e termos certeza de que Deus avaliou e falou sobre aquilo. Porque às vezes nós somos emocionados, para não dizer ansiosos, e Deus ainda não respondeu nada, mas a nossa ansiedade vê que a luz do quarto piscou. E aí diz assim, glória a Deus, Deus deu um sinal, a luz do quarto piscou. E era só um defeito elétrico. E a gente embarca. Então temos que ter certeza, tomarmos cuidado. Outra coisa, consultaram os deuses deles. Olha o verso 5. Os marinheiros cheios de medo, chamavam cada um os seus deuses. A gente sabe que isso não adianta nada, porque a gente sabe que os deuses deles são falsos deuses. Mas vamos dizer que eles fossem crentes e eles conhecessem o Deus que nós conhecemos. O que eles deveriam ter feito? Orado antes, visto o que estava acontecendo antes. E muitas vezes a gente, não vou dizer que a gente entra no barco furado, mas a gente deixa alguém entrar para furar o nosso barco, porque a gente não busca no Senhor. E isso eu estou falando não só dentro de um relacionamento de alguém que vai começar a namorar, de alguém que está prestes a casar, que conheceu alguém, mas isso aí deveria acontecer na nossa vida até mesmo quando pessoas que nós ainda não conhecemos começam a se aproximar. Ah, mas eu vou duvidar de todo mundo, pastor? Não é duvidar, é esperar até Deus mostrar com certeza quem é e qual é a intenção da pessoa. Porque, como eu disse, a gente é crente e as pessoas olham para o crente e dizem assim, esse cara é bom demais, eu vou lá me aproveitar dele. E eu já escutei isso da boca de uma pessoa. A pessoa não sabia que eu era crente e a pessoa disse um dia, rapaz, o melhor lugar que tem para se aproveitar de alguém é dentro da igreja. E entendam mais uma vez, não estou dizendo que é para vocês pararem de ajudar. Não estou dizendo mas eu estou dizendo que a gente tem que começar a ter cautela. Porque depois, a hora que vira um tumulto, a hora que dá o problema, a gente vai reclamar com Deus. A gente chega para Deus e diz assim, ó Deus, por que eu estou passando por essa tempestade? Ele fala, então, eu precisava tratar dessa pessoa. Você entrou no caminho, você vai ser tratado junto. O barco quase naufragou, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A culpa era do dono do barco? Não. Era dos marinheiros? Não. A culpa era de quem? Jonas. O que Jonas estava fazendo? Dormindo. Muitas vezes pessoas que a gente permite que entrem no nosso barco causam a confusão e depois vão dormir tranquilas. E nós temos que resolver a confusão.
Então nós temos que vigiar, temos que prestar atenção. Eles tiveram perda dos seus bens, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, lançando ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é: quem está entrando no meu barco? Muitas vezes a gente recebe pessoas de bom grado, e eu vou mais uma vez falar, esse sermão serviu muito para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que no primeiro momento eu gosto de todo mundo, converso com todo mundo, e na medida do possível que eu posso fazer, eu vou, já quero fazer, ajudar. E já teve algumas vezes que eu tomei umas cacetadas, que eu virei para Deus e falei: mas Deus, por que eu estou tomando essa pancada? Ele falou assim: quem mandou você se meter no meio? Porque às vezes Deus quer tratar como tinha que tratar com Jonas, e a gente entra no meio daquela situação. E você acha que Deus vai deixar de tratar com alguém porque você entrou no meio da situação? Deus vai aproveitar aquilo para tratar você numa outra área. Então temos que estar muito atentos a isso. Cuidado, muitas vezes o problema não é você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a contar uma história para mim. E a pessoa: mas nossa, já faz meses que eu estou vivendo uma situação assim, 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 assim. E eu já orei, eu já busquei no Senhor. E a pessoa sabe que a gente é pastor, vem conversar com a gente. A pessoa falou assim: eu não tenho pecado. A pessoa falou assim: é sério, é verdade, eu não tenho nenhum pecado que leve a Deus de estar fazendo isso. Eu estou que nem Jó, a pessoa ainda falou. Será que o diabo foi lá? Mas a pessoa contando a história, ela citou uma situação que lá atrás, quando começou, é diferente. Porque ela começou a se envolver em ajudar uma pessoa numa determinada situação. Eu falei: você já parou para pensar que de repente você se meteu no meio de Deus corrigindo alguém, você está sendo corrigido junto? E essa pessoa falou: sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei: é. Porque às vezes Deus está provando alguém e a gente se mete no meio. Aquela população daquele barco não tinha nada a ver, tanto que quando eles jogam Jonas no mar, o vento cessa e a viagem deles continua. Nossa, pastor, mas você está falando? Estou dizendo que tem horas que a gente tem que buscar no Senhor, porque o problema não está em mim. Eu entrei ou trouxe alguém para dentro do barco, e aquela correção que veio para a pessoa, eu estou sofrendo junto. Cuidado, você pode até mandar no barco, mas Deus continua mandando em todas as coisas, inclusive na tempestade. O dono daquele barco mandava no barco, ele podia dizer para Deus: mas eu quis levar Jonas. E Deus disse para ele: tudo bem, eu vou trazer uma tempestade para o seu barco, você fica com o barco, mas eu mando na tempestade. E muitas vezes essas coisas fazem com que a gente não entenda o tratamento de Deus, que não é para nós, é para uma outra pessoa, mas nós colocamos no nosso barco. Bem, atitudes que impedem o nosso naufrágio por culpa alheia. Segundo, identifique de onde veio o problema. Como eu disse, esse problema pode ser algo de alguém que você começou a lidar, alguém que você fez uma sociedade não devia fazer, alguém que você fez uma amizade que você não deveria fazer. Misericórdia, pastor, no final lá eu vou listar. A própria palavra de Deus diz que a gente não deve se associar com certos tipos de pessoas. E mais uma vez eu vou dizer aqui, eu não estou falando de evangelismo. Hoje ainda na aula de batismo eu falei isso para os alunos. Eu falei: uma coisa é eu ir pregar a palavra para alguém num ambiente neutro. Uma coisa é eu pegar os meus amigos que não se converteram a Cristo e convidar eles para vir na igreja. Outra coisa é eu virar e falar que para evangelizar a pessoa eu vou ir numa boate. Falar que eu vou ir num barzinho. Qual a probabilidade disso dar certo? Na minha experiência de crente até agora, eu nunca vi isso dar certo. Vai dar errado. E muitas vezes é isso que acontece. A gente pega e quer trazer para o meio da nossa vida pessoas ou situações que não condizem com aquilo. E vai dar problema. Verso 10. Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Quando Deus vai trazer disciplina sobre a vida de alguém, se você estiver perto, você vai ser disciplinado junto, como eu disse. Jonas entrou naquele barco quietinho, só pagando a passagem. E você vê que ele estava tão quietinho que a primeira coisa que ele fez foi se enfiar no porão.
Porque na mentalidade dele dá para se esconder de Deus. Vocês já tentaram fazer isso? Desde lá do Éden não deu certo. Adão foi o primeiro homem que tentou se esconder de Deus. Eles pecaram, óbvio que Deus sabia tudo o que aconteceu, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus faz uma pergunta: cadê você, Adão? Qual é a resposta de Adão? Nós nos escondemos. E Deus pergunta: por que você se escondeu, Adão? Porque nós estamos nus. E o que te fez saber que você está nu? Se esconder de Deus não adianta, mas Jonas tentou. Ele falou assim: eu vou comprar em vez de eu ir para onde eu tenho que ir, eu vou ir para Tarsis. Em vez de eu ir pregar, eu vou fugir para Tarsis, direção oposta. Em vez de eu ir para Nínive, vou para Tarsis. Entrou no barco, ele falou: vou descer para o porão do barco, porque o porão do barco é mais escondido. Só que Deus sabia que ele estava lá. E falou assim: eu vou chacoalhar esse barco. Ele não acordou, mas os marinheiros desesperados acordaram ele. Então nós temos que tentar aprender um pouco com essa história. Muitas vezes iniciamos, como eu disse, amizades, relacionamentos, sociedades, parcerias, empregos. Empregos. Mas como assim emprego, pastor? É emprego. Você sabia que tem lugar que o crente não deveria se meter? Ah, mas eu estou passando necessidade. A empresa lá, o dono da empresa, eu sei que o dono da empresa é macumbeiro no último, mas me abriu uma porta de emprego. Ah, mas eu vou lá levar luz lá. Cuidado. Você pode entrar num barco que daí a situação é inversa. Sua vida vai se bagunçar por causa daquele barco que você entrou. Ah, mas é o emprego dos meus sonhos. Será que Deus está no negócio? Ou será que isso vai te trazer mal, vai te causar dano? Nós temos que pensar muito sobre isso. E aqui vem uma história muito interessante, está lá em Josué 7, porque não foi só com Jonas que aconteceu isso. Josué 7, versículo 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zambi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos. Quem pegou as coisas proibidas? Acã. Quem pagou pelo pecado de Acã? Todos os filhos de Israel. Muito cuidado. Às vezes a gente pensa: ah, mas hoje nós estamos vivendo o período da graça, pastor. Estamos, mas o Deus continua sendo o mesmo. Se ele tiver que corrigir alguém ou alguma coisa, você estiver no meio do caminho, você vai ser corrigido junto. Muito cuidado. Às vezes a gente quer ser um bom samaritano, mas a gente entra numa briga ou numa confusão que a gente não deveria se meter. E mais uma vez eu volto lá no primeiro ponto. Como eu vou saber disso? Oração, jejum. Tenha certeza de que Deus falou para você fazer o que você vai fazer. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente romantiza o evangelho. Amar, às vezes, é a gente dar um passo atrás e deixar a pessoa sofrer as consequências que ela tem que sofrer para lá na frente ela não se perder. Primeira carta aos Coríntios, a gente tem um problema lá de um homem que está adulterando com a própria madrasta. Paulo usa uma palavra interessante. Paulo diz assim: entregue o corpo para ser destruído por Satanás para que a alma se salve. Você já pararam para pensar que coisa louca? Só que na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, ele diz: olha, fulano encontra-se por demasiado contristado e arrependido pelo que fez. Recebe ele de volta, porque o que vocês fizerem, eu concordo. Paulo está mandando receber, o cara entendeu a disciplina, entendeu o erro que ele fez. Então tem hora que a gente tem que dar um passo atrás. É igual filho. A gente quer carregar os filhos no colo. Eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você carregar o seu filho no colo, mais você está levando ele na direção dele se frustrar no futuro. Chega uma hora que a gente tem que deixar os filhos tomarem as raladas dele, tomarem os tombos dele, se levantarem sozinhos. É interessante, o nosso comportamento ocidental tem muito isso, da criança cai, corre e pega no colo, né? Você já viu o filho de japonês cair? Filho de japonês cai, ele fica olhando. Eu tinha um amigo meu que era japonês. O filho dele cai, falou: você não vai fazer nada? Ele falou: não, vai levantar, vai aprender. Então, muitas vezes,
A gente tem que olhar para isso, porque às vezes até mesmo na situação de pais para filhos, a gente acaba tomando umas cacetadas, porque se mete no meio de uma encrenca que os filhos têm que resolver. A pessoa tem que passar por aquilo. Se eu entrar pelo meio, pecado de Acã. Olha o resultado. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos, o cara narrando por que ele pegou o que ele pegou. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vocês sabem o que isso resultou? Sabe quando o problema se acabou? É um texto meio extenso, mas é bom a gente ler para a gente ver e entender que a gente não pode romantizar demais a Bíblia. A Bíblia, ela é uma história maravilhosa de salvação para os que creem. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia também é uma história de terror para aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador e continuam caminhando no erro. Então, Josué, todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham. Levaram-os ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou-os, e depois de apedrejá-los, queimá-los. E levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanecem ali até o dia de hoje. Irmãos, não estou falando que você tem que apedrejar e matar ninguém hoje. Vamos entender isso. Isso era naquele tempo. Mas estou dizendo que nós temos que tomar cuidado. Porque o pecado de Acã às vezes ainda existe. E quando acontece no nosso meio, respinga na gente. O dono do barco não tinha culpa nenhuma, só de vender a passagem para Jonas, no dia errado e na hora errada. Ele poderia ter vendido aquela passagem para Jonas no dia que Jonas estivesse indo passear, mas não no dia que ele estava fugindo de Deus. Não deixe se contaminar, elimine tudo que te afasta de Deus, inclusive pessoas e situações. Ah, mas faz anos que eu evangelizo essa pessoa. E aqui eu estou dizendo de pessoas que nos tentam levar para o lado negativo, tá? Porque às vezes a gente vai evangelizar a pessoa, mas a pessoa começa a murmurar da vida dela, falar de problemas dela, e quando a gente se vê, a gente parou de falar de Deus e a gente está junto com a pessoa murmurando e reclamando da nossa vida. E nesse caso, meu evangelismo foi por água abaixo. Por isso nós temos que colocar limites em muitas coisas que fazemos. Porque senão depois, a hora que a tempestade vem, a hora que está tudo caído, a nossa tendência é ir para Deus reclamar, falar assim, Senhor, o que eu fiz? Você não fez nada de errado, você só estava no lugar errado e com a pessoa errada. Temos que aprender, temos que amar sim, temos que orar sim, temos que tentar ganhar as pessoas para Cristo. Mas existem situações que se a gente insiste, a gente vai estar como o dono do barco que estava carregando Jonas. Vocês já pararam para pensar se aquele homem dissesse assim, não, de forma alguma, nós não vamos jogar esse cara no mar. Se não jogasse no mar, o barco inteiro tinha afundado. O peixe tinha engolido Jonas. Mas eu acho que não tinha sobrado peixe para engolir os outros homens e levar eles sãos e salvos para a margem. Temos que entender que quando a gente atravessa a vontade de Deus, às vezes a gente enfrenta problemas, não por culpa nossa, mas por colocarmos dentro do nosso barco pessoas que causam situações ruins e que trazem problemas que não são nossos, mas nós acabamos nos envolvendo com esses problemas. Deus não muda seus planos quando quer tratar alguém, e se estiver no barco, você vai participar do processo. Deus tinha que tratar Jonas. Não sei quantos homens tinha naquele barco, não sei que tamanho era aquela tripulação, mas a tripulação inteira viu uma tempestade e quase viu um naufrágio. Deus vai sempre agir dentro do plano dele. Atitudes que impedem o nosso naufrágio, por culpa alheia. Terceira e última, pule do barco ou lance o problema no mar. Aqueles homens tinham duas opções, eles deixavam Jonas no barco, pulavam e saíam nadando. Acredito que isso é inviável, porque o texto ali diz que eles tentavam alcançar a terra e não conseguiam. Então,
o que eles acabaram fazendo, a gente conhece a história. Verso 14 em diante diz assim: então, clamando ao Senhor, disseram: ah, Senhor, rogamos-te, não nos pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo o Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. O negócio era com Jonas. Quando eles jogam Jonas no mar, o problema deles acabou. Eles estavam simplesmente sofrendo os efeitos colaterais de terem deixado Jonas entrar no barco. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar alguns tipos de pessoas que nós devemos manter a distância. E entendam manter a distância. Eu não estou dizendo que você não tem que orar para essa pessoa para se converter. Não estou dizendo que você não deve pregar o evangelho para essa pessoa. Estou dizendo que você não deve trazer ela para dentro do seu barco. Uma coisa é você falar com a pessoa. Outra coisa é você trazer o problema para dentro da tua vida. Trazer aquilo para dentro da tua casa. E é a Bíblia que diz. Primeiro, a Bíblia nos fala a respeito dos preguiçosos. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com o preguiçoso. O Provérbio 10,4 diz: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, assim: porquanto ainda convosco não ordenamos isso, que se alguém não quer trabalhar, que também não coma? Paulo está falando aqui. Tinha gente lá que achava que a volta de Jesus era tão iminente, que o cara virou e falou assim: eu vou parar de fazer tudo. Eu não vou trabalhar, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar. E aí Paulo é firme em dizer assim: se não quer trabalhar, que também não coma. E vamos entender, às vezes a gente acaba mantendo o preguiçoso preguiçoso. Porque se tiver pão e água todo dia, tá bom. Às vezes eu preciso tirar o pão e a água para a pessoa começar a se movimentar e fazer alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essas pessoas se encostam e a gente fica sobrecarregado. E é a palavra de Deus que fala. Não estou tirando isso da minha cabeça. Outro tipo de pessoas que a gente tem que tomar cuidado e manter longe, pessoas ingratas. A ingratidão é uma coisa terrível. Lucas 17 diz assim: então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Quantos aqui lembram da história dos leprosos? Onde estão os outros 9? Os 10 foram curados, só teve um no meio dos 10 que teve capacidade de voltar para agradecer. E é claro que a gente, como crente, a gente não tem que ajudar, não tem que abençoar a vida da pessoa, esperando que a pessoa te devolva. Mas gratidão é uma coisa boa. Eu já vivi situações, irmãos, em que você começa a ajudar uma pessoa, e com o passar do tempo, essa pessoa ela acha que você tem a obrigação de fazer aquilo. E aí quando você passa por um momento de dificuldade que você não consegue ajudar, a pessoa ainda reclama que você não ajudou. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, Deus às vezes tira da nossa mão, e eu vivi isso. Eu comecei a ficar num aperto, que eu não conseguia ajudar a pessoa e já estava faltando para mim. E aí Deus virou e falou assim: enquanto você não se afastar, eu não vou te abençoar de novo. Eu estou tratando com essas pessoas, eu estou tentando corrigir essas pessoas. E a gente às vezes quer entrar no meio da correção de Deus. Temos que tomar cuidado com o que trazemos para o nosso barco. 2 Timóteo 3, verso 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Tem uma lista enorme aqui. E mais uma vez eu digo, a gente deve orar por essas pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas, mas às vezes a gente não deve interferir no processo do que Deus está fazendo. Tem uma frase que eu nunca gostei dela, e não gosto até hoje, mas é uma frase real. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Quantos aqui já vieram para Cristo por causa da dor? Eu vim pela dor. E às vezes se alguém entrar no meio e não deixar você sentir a dor, a pessoa não vem. Processo. E às vezes a gente se mete no meio do processo que Deus está fazendo e atrapalha as coisas que tem que acontecer. Terceiro tipo de pessoas, os orgulhosos ou os soberbos. Tiago 4,6 diz:
Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como que você vai ajudar alguém que não precisa de ajuda? Como você vai ensinar algo para alguém que já sabe de tudo? E às vezes a gente gasta tanta força e tempo com pessoas assim, aí a gente fica cansado, aí as coisas não vão para frente, aí às vezes a gente se pega reclamando com Deus da situação. E aí Deus lá de cima vira e fala assim: eu não mandei você fazer. Temos que aprender com isso. Romanos 1,3 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais essas coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aqui é o quarto tipo de pessoa, o ímpio ou rebelde. Às vezes a gente gasta uma energia enorme com alguém falando da palavra de Deus, tentando mostrar a bondade de Deus, mas o coração daquela pessoa não está naquilo. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo que você tem que parar de orar para aquela pessoa, mas tem alguns momentos que a gente tem que parar de gastar energia com algo que talvez não funcione. Porque para a pessoa ser salva, ela tem que querer. Hoje de manhã também na sala de batismo a gente falou a respeito disso. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu não me decidir aquilo, eu não vou ser salvo. Quantas pessoas a gente fala do Evangelho? Outro dia ainda eu estava conversando com uma pessoa, eu iniciei uma conversa, comecei a falar de Deus para a pessoa, aí cheguei um momento que eu disse para a pessoa, eu falei assim: você precisa se entregar a Jesus, você precisa se render a Cristo. A resposta da pessoa foi: eu não quero. Eu não preciso de Deus. O que fazer daí para frente? Não há muito do que fazer. Posso orar para que Deus amoleça o coração daquela pessoa, que se aquela pessoa se torne em algum momento sensível à ação do Espírito Santo, mas se eu passasse 4 ou 5 horas conversando com aquela pessoa, eu não convenceria ela de nada, porque o coração dela está endurecido. A Bíblia chama essas pessoas de ímpio. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista sabia que com essas pessoas não adianta gastar tempo. O salmista sabia que se ele parasse ali, você ia acabar entrando na daquelas pessoas. Porque às vezes as pessoas convencem a gente de algo que a gente não quer ser convencido. Por último, os tolos e manipuladores. Provérbios 26:9 diz assim: o tolo, citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. O tolo que faz a tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é? O Provérbios está falando, deixa claro, fala assim: o patrão que contrata um tolo, ele prejudica a todos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Lidar com pessoas, ter uma equipe, esse provérbio é a maior verdade que existe. Você tem uma equipe, a equipe está funcionando bem. Se você contratar alguém e pôr no meio daquela equipe, e aquela pessoa, ela vier com o pensamento de tolo, além dela não dar certo, ela te estraga 2 ou 3. Pessoas que nós devemos evitar. E mais uma vez, devemos amar, devemos orar por essas pessoas, mas eu também não vou trazer essas pessoas para dentro do meu barco. Cuidado. Quem recebe, de qualquer forma, acaba sofrendo as consequências junto. Jonas, quando entrou naquele barco, pagou só uma passagem. Mas o preço para aquela tripulação foi quase a vida deles. Acompanharmos pessoas que estão alheias ao Evangelho, ou até mesmo trazer essas pessoas para dentro do nosso convívio, é muito perigoso. É uma técnica de evangelismo que às vezes funciona, mas eu tenho que tomar muito cuidado até onde eu vou deixar essa pessoa me levar. Eu tenho que conduzir essa pessoa. Essa pessoa tem que caminhar comigo em direção a Cristo. Agora, eu tenho que ficar atento para ver se essa pessoa não está me levando na direção contrária. Porque senão eu posso enfrentar uma tempestade enorme.
E por último, já encerrando esse sermão, eu quero deixar aqui 3 palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Porque talvez alguém diga assim, nossa, o pastor Arnoldo hoje foi meio firme, o pastor Arnoldo hoje falou algumas coisas meio assim, mas o próprio Senhor Jesus foi firme. Como eu disse, a palavra de Deus ela não é um romance. A palavra de Deus não é algo e a facilidade que é vendida por hoje aí. Servir a Deus, estar na presença de Deus é algo que demanda esforço diário, dedicação diária, negações diárias, para que possamos seguir. Marcos 6,11, Jesus disse, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacode o pó dos pés, e em testemunho contra eles. O que Jesus está dizendo para os 70 que ele enviou, falou assim, você foi lá, você pregou o evangelho, o pessoal não viu? Leva nem o pó daquele lugar lá não. Não compensa. E aqui não é nenhum discípulo citando, não é Paulo escrevendo, é Jesus falando. Não que depois, no outro momento, o evangelho não seja pregado, mas ele está dizendo, toma cuidado, nem o pó leva. Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lancei antes aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés e voltando, vos dilacerem. Jesus está falando de situações aqui, em que a gente vai querer ajudar, e a gente acaba ferido. Já passaram por situação assim? Que você vai cheio de boas intenções ajudar e você acaba se enrolando, se encrencando. Jesus já tinha dito isso. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes depois a gente olha para a nossa vida e a gente fica confuso, a gente não entende porque pequenas coisas estão acontecendo, até mesmo grandes coisas estão acontecendo. Eu estou passando por um problema financeiro. Será que onde você está aplicando o seu dinheiro é a vontade de Deus? Mas eu estou passando por um problema dentro da minha casa, dentro da minha família. Será que ali dentro mesmo não tem alguém que está de opinião contrária ou falando o que não deveria falar? Mas eu dentro do meu emprego lá agora virou uma situação, virou um rebu lá por causa de uma pessoa que eu tenho amizade. Será que tudo o rebu não virou porque aquela pessoa que você está caminhando e está andando junto, ela não arrumou um problema e estão achando que você está junto no problema? São coisas que nós temos que parar e pensar. E por último, Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como o pombo. Então Jesus diz para nós sermos prudentes. Prudência é avaliarmos as situações ao nosso redor, os acontecimentos ao nosso redor, para não sofrermos, como a tripulação que estava no barco de Jonas sofreu uma tempestade, que eles só foram descobrir o que era, quando Jonas explica de quem ele estava fugindo, da onde ele vinha e por que ele estava indo. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Quero convidar você a pensar rapidamente. E talvez para muitos o sermão não teve sentido, mas talvez para você esse sermão fez sentido. Talvez para você se identificou e virou e falou assim, agora eu estou entendendo o que aconteceu na minha vida e por que aconteceu na minha vida. E se esse é o caso, eu quero convidar você a pôr a sua mão no seu coração. Eu quero convidar você a orar junto comigo, para que Deus te dê direção. Talvez você ainda esteja com problema no seu barco. Em primeiro lugar, se você tiver com problema no seu barco, que você ore para Deus te dar a direção de como tirar o problema de dentro do barco. Segunda situação, talvez o problema já passou, você já tirou o problema do seu barco, mas você ainda está sofrendo os efeitos colaterais dessa situação. Que você ore então para Deus te dar entendimento, sabedoria, para sair dessa situação e não entrar numa igual de novo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, ela nos ensina muito mais, Senhor, do que nós podemos imaginar. Entre outras coisas, a sua palavra, Senhor, nos ensina que muitas vezes o problema não é meu. O problema é de alguém que está próximo de mim, ou de alguém que eu confiei, ou de alguém que eu trouxe para dentro da minha casa, que eu trouxe para dentro da minha empresa, que eu trouxe para dentro da minha vida. E talvez a tempestade que eu esteja enfrentando seja por motivo disso. Senhor, nos abençoa, Pai. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria, ó Pai, para podermos, ó Pai, resolvermos essas situações que não são fáceis.
situações que às vezes passam pela correção de alguém e nós entramos no meio. Senhor, nos ensina, ó Pai, a vivermos disso, Senhor, a sairmos dessa situação, a nos livrarmos, ó Pai, desse problema, ó Pai, para podermos seguir a nossa vida, Senhor, sem interferência de terceiros, ó Pai. Dá entendimento e sabedoria, ó Pai, para talvez aquelas pessoas que já passaram, ó Deus, por essa situação de um quase naufrágio, para que possam, ó Deus, se reerguer, ó Pai, voltar a navegar com paz e tranquilidade, porque dentro do nosso barco só deve estar a sua vontade, Senhor, o seu propósito e a presença de Cristo, Senhor, no nosso barco, ó Pai. Que os Jonas que têm atrapalhado o nosso trajeto, a nossa navegação, possam ficar de lado, e que Cristo possa ocupar a parte central do nosso barco, que possamos navegar conforme a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a fazermos isso. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a todos. Vamos louvar o Senhor nesse momento.